Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos no curso Introdução à Ciência do Petróleo. Estamos vendo sobre enxofre, nitrogênio e ácidos no petróleo. Hoje vamos ver um pouco sobre nitrogênio no petróleo, nitrogênio básico, número de acidez total e número de acidez naftênica. No caso aqui, estamos falando de 4 ensaios realizados no petróleo bruto, que é o teor de nitrogênio total, teor de nitrogênio básico, o número de acidez total e o número de acidez naftênica. No caso, sobre o teor de nitrogênio total, este ensaio foi adicionado pela ANP como requisito básico para o comércio de petróleo e esse ensaio se junta ao ensaio de curva PEV, que talvez é o ensaio mais importante realizado no petróleo, também um ensaio de densidade API, também o ensaio de teor de enxofre total e agora também o teor de nitrogênio total. Então, no Brasil, é dado ênfase na aferição dos teores de nitrogênio, então o teor tanto nitrogênio total quanto nitrogênio básico, pois altos teores podem provocar envenenamento dos catalisadores e compostos nitrogenados podem precipitar, podendo ocorrer a formação de depósito em seus derivados. Isso está no livro do Thomas, 2001. A questão do envenenamento de catalisadores ocorre que, em algumas etapas do processamento do petróleo, ou seja, após a sua destilação e tratamento de alguns derivados, é utilizado algumas etapas para remoção de ácidos ou remoção de enxofre ou até mesmo retiragem de água, e é utilizado catalisadores e compostos nitrogenados podem reagir irreversivelmente dentro das condições do processo com esses catalisadores. O teor de nitrogênio total ele é medido pela norma ASTM D4629 e é um indicativo das quantidades que podem ser encontradas de nitrogênio básico na amostra. O nitrogênio básico pode reagir com compostos ácidos e dessa forma reduzir a atividade do catalisador. O método para determinar o teor de nitrogênio básico é o método UOP 269. Então, pelo método ASTM-D 4629 para determinação do teor de nitrogênio total, ou seja, o TNT, então o método ele é adequado para análise de óleos e destilados contendo de 0,3 a 100 miligramas por quilograma de nitrogênio total. Então, inicialmente constrói-se uma curva de calibração abrangendo a faixa de operação. Então, é feita uma curva ou duas curvas, uma para baixa concentração, outra para concentrações mais elevadas. O volume de injeção na amostra pode variar de 3 a 100 ml, né, de acordo com o instrumento utilizado, no caso o OneTech Série 9000. A amostra é introduzida em um equipamento com fluxo de gás inerte, utilizando o hélio ou o argônio, onde ela é vaporizada e enviada a um local com alta temperatura. Então, neste local, o oxigênio é introduzido e o nitrogênio que estava ligado organicamente é convertido em óxido nítrico, o NO, e depois em dióxido de nitrogênio, que é o NO2. O decaimento da excitação do NO2 gera uma luz que é detectada pelo dispositivo fotomultiplicador e o sinal resultante é o teor de nitrogênio total, contido na amostra analisada. Então, esse é o procedimento para a determinação do TNT. Normalmente, o ensaio é feito em replicatas, então aqui até eu coloquei o ensaio em triplicata, e é reportado a média final desses ensaios, desde que estejam dentro dos limites de repetibilidade do método da STMD 4629. As espécies de nitrogênio, temos aqui as espécies não básicas, então temos o pirrol, o indol, o carbazol e os benzocarbazóis. Bem, todas as espécies, o nitrogênio ele não tem esse par de elétrons, então são esses tipos não básicos, ou seja, não tem um par de elétrons, e as espécies básicas são os hidrogênios que possuem esse par de elétrons livre para uma ligação. Então, temos a piridina, a quinolina, então observe quinolina, a indolina, os dois aqui são semelhantes até o indol, só que a diferença aqui da indolina, aqui eu posso ter uma estrutura de ressonância e liberar esse par de elétrons do nitrogênio, e a benzoquinolina.
Também, então, essas aqui são as espécies básicas e aqui as espécies não básicas. Aqui nós temos uma distribuição de teor de nitrogênio total de petróleos brasileiros. Aqui temos aproximadamente 850 amostras de petróleo brasileiro. E aqui a distribuição do teor de nitrogênio total, que varia de 0 até aqui próximo de 0,8. Aqui a unidade é porcentagem em massa. Então, nós temos a maior quantidade entre 0,3% e 0,4%, é a faixa mais comum. O petróleo com teor de 0,25, ou seja, nessa faixa para cá, já é um petróleo com alto teor de nitrogênio total. Dessa faixa para cá, ou seja, abaixo de 0,25% em massa, são óleos com pouca quantidade de nitrogênio total. E aqui temos um gráfico que é o teor de nitrogênio total em função de densidade API. Então aqui observe que em toda a faixa de densidade API eu posso ter uma ampla distribuição de teores de nitrogênio total. Então não segue uma tendência como foi demonstrado, como nós vimos, para o caso de teor de enxofre total. Então para o teor de nitrogênio total não tem esta tendência. Então para qualquer amostra de óleo pesado até óleo mais leve, eu posso ter uma igual quantidade de teor de nitrogênio total. Sobre o método STMD46, o intervalo de abrangência dele é de 0,002 a 0,47% em massa, e ele apresenta uma repetitividade dado por 0,1825 vezes o valor medido, no caso isso aqui é a média dos meus valores, elevado a 0,5149. E o valor de reprodutibilidade, também dado por essa mesma norma, é igual a 0,804 vezes o valor médio elevado a 0,5149. O expoente aqui é o mesmo. Então, aqui, dos petróleos brasileiros, então temos aqui 10 amostras, um exemplo com 10 amostras quaisquer, e aqui o teor de nitrogênio total. Então, observe o valor e quanto é o valor de repetitividade para este ensaio. Então, observe que as barras aqui onde apresentam a repetitividade do ensaio, observe que ela é bem ampla, bem elevada. E essa norma contempla até o valor de 0,47, ou seja, até esta amostra aqui. Essas outras aqui, pode-se utilizar a mesma metodologia, a STMD4629, mas só que o resultado não é amparado pela referida norma. E observe que o intervalo, né, da repetitividade é cada vez maior. Então temos aqui grandes faixas, ou seja, um óleo com valor de 0,34 e 0,43 aproximadamente, se nós fizermos uma avaliação aqui, eles vão dar como sendo o mesmo valor, para termos noção do quanto é complicado fazer esse ensaio. Então, melhorar esta precisão do método, desse método da STM, também é objeto de estudo aqui do LabPetro. Aqui à direita temos o valor de repetitividade e também o valor de reprodutibilidade. Então, observe, quando olhamos a reprodutibilidade, o intervalo é maior ainda. Então, os intervalos tornam-se cada vez maior, tornam-se enormes os valores de intervalo para a reprodutibilidade. Já o nitrogênio básico no petróleo. Então, ele é determinado pelo método UOP 269. Então, este método utilizado para determinar o teor de nitrogênio básico e destilados, acho que principalmente destilados, usando titulação potenciométrica com titulador automático Metron. A solução ácida, a solução de ácido perclórico, né, de 0,2 mol por litro, é utilizado como titulante, e os solventes são tolueno e ácido acético glacial. Na referida norma, é dada uma tabela indicando a quantidade de amostra a ser pesada, de acordo com a quantidade de nitrogênio básico a ser esperada. Então, nesse caso, esse é um daqueles ensaios que a gente precisa estimar a quantidade de nitrogênio básico naquela amostra para iniciar um ensaio. O que pode ocorrer, às vezes, é fazer um primeiro ensaio para ver quanto que é mais ou menos o teor de nitrogênio
E depois, sim, no segundo ensaio, aí sim, já fazer com a quantidade correta. A amostra é aquecida em placa térmica e agitadora para garantir uma homogeneidade do sistema. Isso aqui é muito complicado em ensaios de petróleo, principalmente para óleos mais pesados. É garantir a homogeneidade do sistema. Sobre o número de acidez total, a norma utilizada, né, que garante esse ensaio é a STM-D 664, que utiliza o método potenciométrico. Então, o ensaio normalmente é dito por TAN, que vem do inglês Total Acid Number. Então, por meio de titulação potenciométrica com titulador automático Metron, com uma unidade de dosagem de agitador magnético. Então, a solução alcoólica de hidróxido de potássio, 0,1 mol por litro, é o titulante. E o que é feito, né, o resultado desse ensaio é a quantidade gasta desse reagente para titular a amostra. Por isso que os resultados são reportados em miligramas de KOH por grama de amostra. A precisão do método da STM-D664 é dada por esse valor de repetitividade, 0,044, vezes a média de ensaios. Também no método da STM é feito replicatas, né? Vou utilizar a média da replicata mais 1, e a reprodutibilidade utiliza o valor de 0,141 vezes o valor médio mais 1. E esse método garante resultados de 0,3 até 3,24 miligramas de KOH por gramas de óleo. Aqui também temos uma distribuição para um total de 850 amostras de petróleo, valor aqui de 0 até aproximadamente 5 miligramas de KOH por gramas de óleo. O número de acidez total, a faixa mais comum está entre 0 e 0,5. Então, observe, a grande maioria dos óleos brasileiros ele é pouco ácido. Assim como o teor de enxofre total, a maioria dos óleos brasileiros possui baixo teor de enxofre, também o número de acidez total para a maioria dos óleos brasileiros é baixo. São poucos óleos que têm teor de acidez bem elevada. Aqui na Costa Capixaba temos um poço do Campo de Jubarte que possuía um teor, né, o número de acidez total na casa de 3 miligramas de KOH por grama de óleo. Mas ele era o único aqui da Costa Capixaba. E aqui um gráfico do número de acidez total em função da densidade API. Observe também que, da mesma forma para o nitrogênio total, não temos uma relação direta da variação da densidade API com o número de acidez total. Para qualquer valor de densidade API, podemos ter variados valor de acidez do óleo. Aqui, da mesma forma que para o teor de nitrogênio total, temos um total de 10 amostras e uma faixa de valores aqui, só que aqui compreendendo grande parte da minha faixa de resultados de número de acidez total. Abrangidos pela norma STM-D 664, eu tenho até a amostra 7. Acima disso, dá para utilizar a mesma norma, só que não é garantido pela a mesma norma. Bem, então observe que os valores aqui de repetitividade, eles são bem menores. Então temos esses intervalos de confiança mostrados por essas barras verticais. Eles são bem menores se comparado ao do nitrogênio. Então, mas mesmo assim, essas barras ainda são valores bem consideráveis para baixos teores de acidez. E ao lado direito, temos o mesmo gráfico, só que representando também a reprodutibilidade. Então, quando colocamos a reprodutibilidade, percebemos que o valor essa barra, né, é esperado ser maior, como no caso aqui, e é bem expressivo esses valores. Lembrando que para os petróleos brasileiros, nós vamos estar trabalhando principalmente aqui, ó, dentro desta região aqui, dentro dessa região de 0 até 0,5 miligramas de KOH por grama de óleo. E aqui um gráfico do número de acidez total no eixo Z, no eixo X o número de nitrogênio total, o teor de nitrogênio total, e no eixo Y o teor de enxofre total. E aqui o marcador, temos óleo pesado até óleos leves.
Então, quanto maior a bolinha aqui, óleo mais leve, ou seja, óleo com maior grau API, e quanto menorzinho o marcador, quanto menor esse marcador, mais denso esse óleo, menor o grau API. Então, observe que aqui temos óleos bem leves, né, que seria o valor próximos a zero para as três propriedades, então círculos maiores, e aqui círculos menores para valores maiores do teor de enxofre total, teor de nitrogênio e número de acidez total. Então, por isso que normalmente é reportado em artigos e livros que estes heteroátomos, que são os três heteroátomos mais presentes no petróleo, que é considerado uma matriz de hidrocarbonetos. Então, o enxofre, o nitrogênio e o oxigênio, aqui dado pela acidez, eles vão se concentrar nos óleos, né, mais pesados e, quando ocorre a sua destilagem, nas frações mais pesadas. Isso por conta disso daqui. Quando a gente olha o teor de enxofre total, realmente nós podemos ver que quando reduz o grau API, ou seja, quando eu vou para óleos mais pesados, eu tendo a ter um maior teor de enxofre no meu óleo, mesmo que no óleo brasileiro nós temos grande maioria dele com o óleo com baixo teor de enxofre. Algo que nós não observamos para o nitrogênio nem a acidez, mas quando nós observamos as três variáveis, aí sim é possível ver esta tendência. Ou seja, quando eu tenho óleos mais densos, óleo com menor grau API, eu tenho a maior probabilidade de ter elevados valores de enxofre, nitrogênio e oxigênio. Então observe que esses marcadores aqui estão relacionados a óleo pesado, mas não é observado nenhum marcador para óleo leve, ou seja, essas bolas maiores aqui, nesta região contendo altos valores desses três heteroátomos. Lembrando que mesmo assim para o enxofre, esse alto valor não é tão grande assim. Então, isso demonstra por que é relatado nos artigos que esses heteróátomos tendem a se concentrar em óleos mais pesados. O número de acidez naftênica. Então, os ácidos naftênicos representam os ácidos carboxílicos presentes no petróleo. Então, são compostos constituídos de um ou mais anéis fundidos de ciclopentano ou ciclohexano, os quais podem ser alquilados. Os ácidos acíclicos, eles também fazem parte desse grupo. Então é interessante aqui, ó, não somente os naftênicos, né? Não somente esses componentes naftênicos, mas também os ácidos acíclicos fazem parte desta categoria. Existem dois importantes interesses em estudar os ácidos naftênicos. O primeiro aqui, eles são uma classe de biomarcadores para estudos geoquímicos relacionados ao mecanismo de biodegradação do óleo. E em segundo, que a sua presença na refinaria está relacionada com problemas de corrosão e águas residuais perigosas que levam à toxicidade dos peixes. Então, esse segundo que está relacionado a um problema ambiental, normalmente esses problemas devem ser sanados antes da entrada do óleo, então deve já projetar todos os problemas que terão no preparo ou a posterior no processamento desse petróleo quando ele chega na refinaria. Então esse problema ambiental deve ser antevisto. E esse primeiro aqui com relação aos estudos geoquímicos, esses estudos tendem a identificar antes da produção a qualidade do óleo. A concentração dos ácidos naftênicos ele aumenta nos cortes com um ponto de ebulição entre 250 e 400 graus Celsius. Uma fórmula geral para esses ácidos naftênicos é dado por essa relação aqui. Então eu tenho um anel que pode ser 5 ou 6 membros, com algum grupo aqui, uma cadeia que pode ser uma cadeia alquílica, e aqui eu tenho ligado a ele um carbono, no caso aqui um CH2M, eu posso ter MCH2 ligado ao ácido carboxílico. Então nós podemos ter, eu tenho o M e o N, eu posso ter aqui o N igual a zero. Quando eu tenho o N igual a zero, eu tenho uma cadeia acíclica.
Então, aqui eu tenho um ácido carboxílico e não propriamente, como nós vimos, o ciclo naftênico. Então, nesse caso, quando eu faço uma ciclização, eu perco 2 hidrogênios na massa do meu ácido. Então, quando eu tenho o N igual a 0, nós dizemos que esse ácido não perdeu nenhum par de hidrogênio. Quando eu tenho uma ciclização, pode ser um anel de 5 ou 6 membros, então eu tenho o Z igual a 2, ou seja, eu perdi 2 hidrogênios na minha molécula devido à ciclização. Então, a perca desses 2 hidrogênios vai me dar o número de massa da minha molécula, 2 unidades, 2 Daltons menores. Quando eu tenho 2 ciclos, né, então pode ser de 6 e 5 membros ou 2 e 5 membros. Então, nesse caso aqui, eu perdi 2 pares de hidrogênio. Então, tem um Z igual a 4. 3 ciclos, 3 pares de hidrogênio, que vai me dar um Z igual a 6. 4 ciclos, 4 pares de hidrogênio, que vai me dar um Z igual a 8. Para alguns autores, esse M deve ser igual a 0, ou seja, o ciclo, o naftênio deve estar ligado diretamente ao carbono carboxílico. Mas para outros autores, eles deixam aqui esse carbono ligado a um outro carbono que vai estar ligado ao carbono carboxílico. Então, dessa forma genérica, eu tenho CnH2n-E e O2. Esse O2 relacionado a esse ácido carboxílico. Podemos ter também ácidos dicarboxílicos, só que é menos comum. Então, se for um ácido dicarboxílico, eu vou ter 2 carbonos carbonílicos, então eu vou ter o O4. Então, observe, esses ácidos naftênicos, eu vou ter o O2 ou vou ter o O4 se eu tiver 2 carboxílicos, 2 carbonos carboxílicos. Então, se eu tiver um Z igual a 0, ou seja, um ácido carboxílico não tendo naftênico, então o Z aqui sendo 0, então eu vou ter CnH2n, 2NO2. Então, essa aqui vai ser a fórmula molecular do meu ácido. Se o M for igual a 1, ou seja, eu ter um carbono aqui só, esse M aqui foi igual a ter um carbono só, então eu vou ter esse ácido propanoico. Se o M for igual a 2, ácido butanoico. Então temos essa equação. Se o Z for igual a 2, então nessa equação Z igual a 2, então aqui eu vou ter CnH2n menos 2, O2. Então um exemplo aqui, eu tenho um ciclo hexano, então tenho C8H2n menos 2, então vai dar 16 menos 2, 14, O2. Isso para M igual a 1. Se o M for igual a 2, eu adiciono mais um CH2. Então, um CH2, então eu aumento um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio. E mantém a fórmula, né? CnH2n menos 2O2. O O2 mantém, Cn, o N igual a 9, 9 vezes 2, 18, menos 2, 16. Então, observe que de M igual a 1, M igual a 2, vou colocar M igual a 3 e assim por diante, o que vai ocorrer, eu vou adicionando um CH2, eu vou adicionando unidades de CH2 na minha molécula. Então, CH2 tem massa de 14 unidades, 1 carbono e 2 hidrogênios. Então, eu vou aumentando essas unidades. À medida que eu vou aumentando a cicrização, eu vou perdendo 2 hidrogênios. Então, observe que eu começo a formar séries homólogas. Eu vou ter séries. À medida que se eu estiver aumentando as cicrizações e observar essas séries dentro de uma mesma quantidade de cíclicos, basta observar a variação em 14 unidades. 14 unidades é referente ao CH2. E se eu for olhar a classe, principalmente em espectrometria de massa, eu vou olhar a classe relacionada a O2. Se eu tiver dois carbonos carbonílicos, eu vou olhar a classe de O4. Outra coisa que é comum, que pode ser encontrada também, é nessas cadeias laterais, eu tenho algum composto nitrogenado ou oxigenado. Aí já seria a classe O2N ou O2S. A determinação do número de acidez naftênica, então, os SEMPs Petrobras utilizam um método interno para determinar esse número de acidez naftênica no petróleo. Esta quantificação do NaN em petróleo ou fração envolve a extração em fase sólida, então utilizo o SPE,
e depois a extração, depois os extratos, né, eles são lidos por absorção no infravermelho médio, só que eu utilizo um ponto só, e esse ponto é em 1710 centímetros a menos 1. Então, eu programo o equipamento de infravermelho para ler em somente um ponto e não fazer uma varredura, como normalmente é feito, varrer de 650 até 4.000 centímetros a menos 1. Então, só utilizo em 1710. Os resultados são expressos da mesma maneira do que o número de acidez total, que é miligramas de KOH por gramas de amostra. A reprodutibilidade do método é da mesma ordem de grandeza do que o STM-D664, que é utilizado para o número de acidez total, e a repetitividade é de 5%, ou seja, valor bem baixo, bem aceitável. 5% no caso do valor do resultado medido, sendo esse valor consistente com o número de acidez total da amostra correspondente. E a faixa de variação do número de acidez naftênica, ela é de 0,02 a 2,51 miligramas de KOH por grama de amostra. Um dos maiores problemas da acidez naftênica é sua corrosão. Então, como nós vimos no enxofre, então o ácido naftênico ele ataca o ferro, formando um naftenato de ferro. E ocorre que o naftenato de ferro ele é solúvel no óleo e dissolve facilmente na superfície metálica, expondo o metal a um novo ataque. Então, quando eu tenho o enxofre, o H2S também ataca o metal, formando o sulfeto de ferro 2 mais o hidrogênio. E nesse caso, o naftenato, né, o naftenato de ferro, em contato com o H2S, pode formar, né? Eu tenho um equilíbrio aqui formando o sulfeto de ferro 2 e regenerando aqui o ácido naftênico, abrindo aqui para um novo ataque. Aqui à direita temos um exemplo reportado até nesse artigo publicado na Química Nova, onde tem o ácido, o exemplo do ácido atacando o ferro, formando um naftenato de ferro. E aqui o mesmo o H2S, né, essa reação H2S com as mercaptanas atacando o ferro, formando o sulfeto de ferro 2. E ocorre que nesse sistema eu vou ter um aumento da produção de hidrogênio. Então, observe, nas duas primeiras reações aqui, onde eu ataco o ferro é atacado, eu ataco o ferro e libero como produto o hidrogênio. Então, eu vou ter um aumento, ou seja, uma produção de hidrogênio na minha linha. Bem, por hoje é só. Bons estudos, até a próxima.